Hoje eu vou falar da minha playlist de livros e vou incluir mais este, que é um livro sobre equações. Mas eu gostaria que você se inscrevesse no canal para a gente poder trazer mais informações para vocês. Esse é um canal de aplicações de matemática e agora eu estou incrementando, falando sobre alguns livros que eu vejo que seja importante. Então é só escrever lá na pesquisa do YouTube, @JACXXI. CXXI significa século 21, pessoal. Então vamos lá que eu vou tentar trazer para vocês alguma coisinha sobre esse novo livro que eu vejo que é bem interessante. O nome do livro é As Grandes Equações, o autor é Roberto Crisi. Ele é da Stony Brook University. A editora é Zaha, do Rio de Janeiro. Foi elaborado em 2011, já é uma edição com tradução em 2011. O preço está hoje em dia por volta de R$ 43. É uma literatura científica. O tradutor é o Dr. Alexandre Sherman. Tem por volta de 240 páginas. Essas páginas eu fiz em média 2 minutos por página, dá uns 480 minutos e 8 horas então para você ler isso daí. Lendo 15 minutos por dia você termina logo. Isso se você não sabe o que é leitura dinâmica. Então se alguém quer saber sobre leitura dinâmica, eu vou deixar aqui um card, que é esse retângulo em cima aqui, que você clica, não precisa ter medo, aí vai aparecer lá os ecrãs da onde você deve entender um pouquinho sobre leitura dinâmica que eu tenho aqui no canal, para vocês não ficarem perdendo tempo. Bom, sobre o livro, o que nós temos aqui? Bom, é um livro que vai apresentar equações e ele apresenta a história das equações mais importantes no Ocidente e seus criadores. É lógico, aqui nós temos os principais personagens da física e da matemática que são unidos, né? Lá eles eram os filósofos naturais. Eu creio que então não dá nem para a gente discernir o matemático do físico, do químico. Algumas coisas lá para o século 1900 dá para discernir um pouco, mas antes não dava. Então aqui ele vai falar sobre Pitágoras, vai falar sobre Newton, Euler, Maxwell, Einstein, Schrödinger, Heisenberg. Claro que estão faltando muitas pessoas, mas ele escolheu esses principais e ele mesmo diz no livro que não é fácil escolher as principais equações. Bom, quando se fala em equação, uma das coisas que eu gosto muito de frisar é que ela tem uma diferença com algo que geralmente nos confunde, com função. Veja, função nada mais é do que, imagine que você tem uma estrada, essa estrada é a Dutra, para quem conhece aqui em São Paulo, vai de São Paulo até o Rio de Janeiro, onde você vai caminhar com o seu carro, o seu ônibus, por essa estrada. Então ela tem uma trajetória. Então a sua entrada é São Paulo e a sua saída é Rio de Janeiro. Então a Dutra passa a ser o caminho que leva de um lugar ao outro, ou seja, uma relação entre São Paulo e Rio de Janeiro, e isso sim é uma função. Vejam, a função relaciona um lugar ao outro. Quando você tem aquele par ordenado, quando você tem as coordenadas x, y, isso daí, quando existe uma curva ali naquele par ordenado, nos eixos cartesianos, você percebe que isso é o que o pessoal chama de função. A função descreve essa curva. Então ela relaciona a entrada com saída. A equação já é bem diferente. Então eu não vou querer descrever aqui, porque é o filé mignon de todo o livro, exatamente ele definir o que é a equação.
E eu diria para você somente que a equação, ela, nesse caso aqui do São Paulo ao Rio, através da Dutra, você vai com o carro. Então, dentro desse carro, nós temos a equação do movimento, que representa o seu carro. Lá você vai ter a força que vai fazer com que esse carro se movimente, a massa desse carro, que é uma coisa interessante para tentar entender o que é massa, que é material, que... Bom, aqui está descrito algumas coisas que vai dizer, e depois a aceleração. Então a equação é uma equivalência entre um parâmetro e outros, e dessa forma você consegue montar uma estrutura de algo que é diferente de uma função. Mas aqui o livro vai descrever isso para vocês. Então ele diz aqui na página 8, é uma viagem em 3 estágios. Começamos inocentemente alheios à equação, somos levados a ela pela educação formal, por acaso, por curiosidade ou pelo desejo de compreender algo, em geral acompanhado por insatisfação e frustração. Finalmente, a experiência de termos aprendido a equação transforma o modo como vemos o mundo, o que naturalmente nos enche, ainda que de forma passageira, desse sentimento de espanto. Então, esse livro trata dessas jornadas. Eu gostaria de dizer para você que eu não gosto muito de... Às vezes eu trago algumas figuras e muita gente tem usado aí nos vídeos deles diversos filminhos, isso é bacana, interage bem. Mas aqui a ideia nesse canal é exatamente transformar o poder que a gente tem cerebral, melhorar cada vez mais esse poder que a gente tem. Então, o que eu pretendo quando eu tento descrever para vocês? É que vocês utilizem a imaginação. Caso vocês não tenham noção de memorização, de mapa mental, essas coisas, existe, eu vou deixar aqui neste cartão, que é esse retângulo cinza, assim, que olhando de frente, vocês verão ali à direita, basta clicar e vai aparecer um videozinho, vocês dão uma olhada lá, eu estou tentando explorar alguma coisa nesse outro vídeo e estou indicando as referências. Então é importante vocês terem essa noção, que eu não gosto muito de apresentar muitos vídeos, muitas visualizações, mas às vezes é importante, mas de qualquer jeito vocês podem aprimorar isso dando uma olhada lá para frente. Então, esse aqui, o livro vai apresentar o Teorema de Pitágoras, a lei do movimento do Newton, muito importante, acho muito interessante. Outra coisa, quando eu li a primeira vez, que foi em 2022, eu encarei esse livro de uma certa forma. Agora, nós estamos em 2023, eu estou lendo pela segunda vez e eu percebo que, devido a ter outros livros que acrescentaram conhecimento, eu consigo entender bem diferente agora esse livro. Então, não adianta ler uma vez só um livro. Às vezes é preciso ler 2 vezes e não adianta ler uma atrás da outra. Tem que, às vezes, passar um pouco de tempo, você tem que ir acumulando novas informações, e daí, quando você vai ler de novo, você vai percebendo, poxa, eu passei por aqui, mas não tinha entendido isso. E diria para você que às vezes a gente tem que fazer até uma terceira leitura, que talvez acrescente mais informações que a gente deixou passar. Então, na lei do movimento do Newton, que é aquela lei que todo mundo conhece, que é força igual a massa vezes aceleração, tem muita informação só nessa equação. Bom, aqui também descreve as equações de Euler, a equação da segunda lei da termodinâmica. Vejam que é um processo de várias pessoas, não é uma única. A equação de Maxwell, eu vou deixar também lá no final, se vocês querem dar uma olhada. O outro livro fala-se sobre a construção de um rádio de Galena e sobre as equações de Faraday e Maxwell. Tem as equações do Einstein, né, que é a mais famosa, que é massa
é equivalente à energia, o mc². E tem também, ele fala um pouco da relatividade geral e restrita. Se vocês quiserem saber mais informações, tem um outro livro aí do hiperespaço do Michio Kaku, também que vai descrever melhor. Depois, mais para frente, a gente vai trabalhar em cima disso. Eles falam um pouco do Schrödinger, são equações difíceis da teoria quântica, e o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, com isso, nós conseguimos apresentar o que tem no livro. Eu não gosto muito de discorrer, porque o livro ele acaba perdendo o sentido de ser um livro quando você apresenta muito spoiler para vocês. Finalmente, eu queria transcrever essa frase aqui. Eu tinha quase que certeza que essa era uma informação que esse livro apresentava, mas eu tentei encontrar, eu fiz uma modificação um pouco nessa frase final aqui, e realmente ela não tenho certeza de qual livro eu tirei, porque é que a gente acaba lendo muito livro e depois a gente acaba perdendo um pouco da onde que veio, mas eu vejo que é importante vocês terem essas ideias. As equações matemáticas são tão importantes para o momento histórico em que foram criadas quanto as obras de arte. Tentar ver o mundo só do ponto de vista social, sem associar aos momentos históricos científicos, como delimitam os historiadores, faz surgir uma lacuna para a completude do conhecimento. Então isso é para vocês pensarem, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixem as suas informações, porque é importante que vocês vão apresentando algo que a gente possa complementar, sugestões. E espero que vocês tenham uma boa leitura e façam seus comentários. Finalizando, a música é Physics Equations e está aqui o link deles. Pessoal, obrigado.